E aí, pessoal, tudo bom? Eu sei, faz um tempinho que eu não apareço aqui, mas, bom, o canal é um hobby que eu tenho, né? E eu só consigo gravar, principalmente quando eu acho que eu tenho alguma coisa importante pra falar, alguma coisa de valor pra falar, ou quando eu tenho tempo, ou quando eu tenho uma boa ideia. E como eu não tive nenhum dos três, eu não gravei até agora, mas eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar sobre os 10 quadrinhos para toda vida. Então a ideia aqui é simples, eu caí numa ilha e eu tenho 10 quadrinhos na minha mala, e esses são os quadrinhos que eu levaria pra ficar nessa ilha pro resto da minha vida. Eu separei 10 quadrinhos, não estão em ordem de importância nem nada, eu separei só 10 quadrinhos pra falar aqui, 10 quadrinhos que, bom, marcaram a minha vida, 10 quadrinhos que eu gosto bastante. Lembrando, gostos mudam, então, sei lá, pode ser que daqui 2 anos eu faça outro vídeo e, sei lá, seja uma lista completamente diferente, mas sem mais delongas, vamos começar. Bom, o primeiro quadrinho que eu separei aqui não podia ser outro, além de Watchmen. Eu acho que isso aqui é figurinha carimbada em todas as listas que eu vi, pelo menos as que eu vi a do Antiplano, e eu acho que o Henrico e o próprio Luiz falaram que eles levariam o Watchmen. E eu levaria o Watchmen por um simples motivo. Essa edição, principalmente, é uma edição muito especial pra mim. Essa edição marcou a minha volta, ou melhor, o meu início do colecionismo de quadrinhos. Eu já li o Watchmen umas 5 vezes. E eu nunca tinha comprado. Eu nunca tinha tido o gibi. E aí eu viajei pra Argentina no ano passado, em 2025. E fui lá no Ateneu, que é a maior livraria de Buenos Aires, uma das maiores livrarias do mundo. E achei essa edição, capa mole em inglês, lá nessa livraria da Argentina, e comprei. E do lado do hotel que eu tava, tinha uma comic shop. E, bom, eu vendo tudo aquilo ali, sabendo que agora eu tinha dinheiro pra comprar, foi a primeira edição que eu comprei e basicamente deu start na coleção. Tanto que se você for lá no Instagram, @canal Entre Tiras, você vai ver que uma das primeiras fotos é dessa edição aqui, tá? Então foi uma edição que me marcou muito. É uma história maravilhosa, escrita por ninguém mais, ninguém menos que Alan Moore e desenhada por ninguém mais, ninguém menos que Dave Gibbons. Publicada entre 1986 a 1987 em 12 edições, compiladas todas nesse volume. Aqui você encontra isso aqui para vender em sebo. A Panini geralmente republica. A última republicação, se eu não me engano, foi no DC de bolso, que foi um formato mais compacto. É um dos maiores quadrinhos de todos os tempos. Para muita gente é o maior quadrinho de todos os tempos, que, bom, sendo bem sincero, não é pra mim, mas assim, é uma história maravilhosa. Você deve ter visto o Watchmen no filme, você deve ter visto o Watchmen na série de TV, que é maravilhosa, da HBO. E, bom, pra quem não sabe, eu vou dar uma breve sinopse. O Watchmen se passa basicamente num universo onde super-heróis existiram na vida real, e com a ajuda de um super ser chamado Dr. Manhattan, os Estados Unidos ganharam a Guerra do Vietnã, o que provocou uma série de mudanças na linha do tempo, principalmente na Guerra Fria, contra a União Soviética. E basicamente, na linha do tempo de Watchmen, os heróis que antes eram permitidos pelo governo são proibidos. E aí você tem basicamente uma história que vai se tratar sobre um cara que está assassinando os heróis de antigamente. E enfim, é uma investigação para descobrir quem está assassinando esses heróis, com grandes reviravoltas, destino do mundo, dos Estados Unidos, enfim, né? Eu acho que o Watchmen é uma série bastante manjada por todo mundo, então é basicamente essa a sinopse que eu tenho pra dar. Não sei se foi uma sinopse tão clara assim, mas bom, é isso. O Watchmen é o primeiro quadrinho. Bom, o segundo quadrinho continua em Alan Moore. Vou falar agora de Monstro do Pântano. Essa versão também é em inglês. É uma versão que eu encontrei num sebo na cidade de João Pessoa, Paraíba. Eu peguei a primeira, eu tenho duas, são 3 que foram publicadas aqui no Brasil. Eu tenho apenas 2 aqui. Monstro do Pântano, pra quem não sabe, começa, a fase do Alan Moore começa na edição de número 20, quando o Monstro do Pântano toma um tiro na cabeça, e a edição número 21 é justamente a edição que pra mim é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, que é Aula de Anatomia, que pra quem não sabe, Aula de Anatomia é um quadrinho que foi republicado agora pela Panini, no DC de bolso também, e é um quadrinho que basicamente reinventa o Monstro do Pântano por completo. Essa edição aqui é uma edição que eu tinha outra edição. Eu dei para um amigo, Bernardo, inclusive meu co-host no podcast Balão de Fala. Vamos lá dar uma olhada. Também sou host de podcast. E, bom, basicamente o que acontece aqui nessa edição é que teve uma recolorização, né, das histórias do Monstro do Pântano. Então, aqui em Aula de Anatomia, a gente vê um Monstro do Pântano morto sendo basicamente estudado
pra entender o que de fato seria um Monstro do Pântano. E assim, é um dos quadrinhos mais malucos que eu já li na minha vida, é um dos quadrinhos mais legais que eu já li, e eu tenho certeza que se eu fosse pra uma ilha, seria um dos quadrinhos que eu iria ler com toda certeza, porque é um quadrinho que a cada releitura você percebe coisas novas, você entende mensagens diferentes. E bom, eu simplesmente sou muito fã de Alan Moore, como deu pra perceber, e cara, isso aqui é sério mesmo, isso aqui é provavelmente um dos melhores quadrinhos de super-heróis já feitos de todos os tempos. Bom, continuando no selo Vértigo, outro quadrinho que eu levaria com certeza pra essa ilha é Homem Animal, por Grant Morrison. Foi o meu gibi favorito do ano passado. Pra quem não viu a lista, veja aí no canal. É um gibi que foi publicado, eu tenho até aqui minha colinha, foi publicado em 26 issues, compiladas todas nesse grandíssimo ônibus. Outro gibi que está no DC de bolso, tá? Pelo menos a história mais famosa daqui tá no DC de bolso. E são 26 issues que foi publicado de 1988 até 1990. Aqui a gente tem basicamente o Grant Morrison pegando um personagem C ou talvez D da DC Comics e fazendo, pra mim, pináculo das revistas de super-heróis. Aqui o Grant Morrison, ele vai trabalhar um pouco sobre o conceito de autor e obra. Então, conforme ele vai tendo as ideias para fazer a vida do Homem-Animal ser um pouquinho mais difícil, o Homem-Animal vai procurando por respostas porque a vida dele é mais difícil e, obviamente, como ele é um personagem de quadrinhos, isso tudo cabe ao autor, que é o próprio Grant Morrison. Então, é uma história que ela não vai ser só de super-herói, é uma história que ela vai muito além disso aqui. O final desse quadrinho, desse ônibus aqui, eu recomendo você pegar esse ônibus, o ônibus é muito bom. O final desse ônibus, pra mim, é uma das coisas mais absurdas que eu já li em toda a minha vida. É basicamente o Homem-Animal encontrando o próprio Grant Morrison e tendo uma conversa com ele, o que é fenomenal, sério mesmo, assim. Eu não imagino nenhum outro escritor pra fazer uma obra dessa, a não ser o Grant Morrison. Então, cara, muito legal. Esse seria o terceiro quadrinho que eu levaria pra ilha. Bom, o próximo quadrinho que eu levaria pra ilha é um roubo que eu vou fazer aqui, tá certo? Porque eu levaria a Espada Selvagem de Conan. Isso aqui tá escrito Conan o Bárbaro, mas tem a Espada Selvagem em cores, se você puder ver. Esse aqui foi o primeiro Conan que eu li em toda a minha vida, certo? É uma história publicada num título chamado Marvel Super Special de 1977, do número 2 e 9 desse Marvel Super Special. E enfim, eu tô roubando aqui porque falar sobre Conan é muito complicado, porque Conan já teve diversas publicações. Se você quer saber um pouco mais sobre o personagem, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre todas as publicações de Conan, todas as versões que o personagem teve, as editoras, enfim. Mas eu tô botando essa aqui porque foi a minha primeira história da Espada Selvagem que eu já li, e ela é toda colorida com cores do grande Alfredo Alcala, cores maravilhosas, e desenho do John Buscema, o roteiro do Roy Thomas, é maravilhoso. Mas a Espada Selvagem é um título muito grande, é um título longevo na Marvel Comics, e foi publicado aqui no Brasil pela Panini. Você pode encontrar ela aí para comprar alguns volumes hoje em dia. Para completar inteiro, são 80 volumes, se eu não me engano. Para completar inteiro hoje em dia não dá mais, é impossível, é quase impossível. Mas eu levaria esse aqui por ter sido o meu primeiro gibi, meu primeiro contato com Conan. É uma história maravilhosa sobre o Conan sendo pirata. Pô, eu sinceramente adoro a história que tá aqui. E bom, eu acho que é uma das adaptações mais fiéis que temos aos livros do Robert E. Howard, e é por isso que eu levaria Conan o Bárbaro, a Espada Selvagem em cores. O próximo gibi que eu levaria pra ilha é King Parker, número 23. Eu acho que vocês devem estar até cansados de eu falar disso aqui, mas é uma história muito importante pra mim. Aqui a gente tem as histórias da Mulher de Cochito e A Vida de Ada, ambas publicadas em 1986, né, sendo respectivamente o número 45 e o número 46 da série do Ken Parker. A gente vai ter basicamente o seguinte aqui. A Mulher de Cochito é uma história bem legal sobre um índio que ele é apaixonado por uma mulher. Essa mulher é levada até uma guarnição do exército americano, e ele invade lá pra tentar salvar ela. Ela tá sendo abusada na hora, então ele invade, mata o soldado americano e sai fugido de lá. E aí entra numa caçada pra pegar esse cara, pra pegar o tal do Cochito. Ele encontra o Ken Parker, sem ter alternativa, ele rouba o cavalo do Ken Parker, então junta exército e Ken Parker indo atrás desse cara, até o Ken Parker, que é um cara muito do bem, né, encontrar esse maluco, entender o que aconteceu e aí ajudar eles a escapar da polícia. E A Vida de Ada, pra mim, é
melhor história de Ken Parker já feita. Vai contar a história de Ada, que é uma escrava durante a Guerra de Secessão americana. Então é um quadrinho super, super complexo, é um quadrinho pesado, não é um quadrinho fácil, ela passa por muita coisa. Ela não é uma escrava normal, ela é filha do patrão dela, né? Ela é filha do dono dela, o que torna toda a dinâmica e toda a história um pouco mais complexa, e o desfecho aqui é maravilhoso. O Ken Parker, ele é um personagem completamente coadjuvante nessa história. É uma história que ela tem a narrativa completamente diferente do que a gente tem em Ken Parker. Então, assim, é realmente um experimento que o Berardi, o Giancarlo Berardi e o Ivo Milazzo fizeram. Isso aqui, cara, você encontra em catálogo hoje na Mythos. Vale a pena. Se você nunca leu Ken Parker, leia essa edição só. E se você não quiser comprar mais nada, só compre essa, porque vale muito a pena. Escuta o que eu tô falando. É um dos melhores gibis que eu li na minha vida. Bom, dando início aos gibis desse ano, tem 3 gibis nessa lista aqui que eu li esse ano, certo? E, bom, um deles é Almanac Mr. No, da editora 85, número 1. Cara, é uma história tão linda que tem aqui dentro, que, assim, ler de novo requer uma preparação psicológica. Por quê? Aqui a gente vai ver a história do Jerry Drake, que é o Mr. No, a história da infância dele, como ele saiu de um moleque arruaceiro lá, até se tornar um piloto de avião da Segunda Guerra Mundial e vir morar no Brasil. Pra quem não sabe, Mr. No é um personagem que se passa majoritariamente aqui no Brasil. Aqui vai mostrar toda a infância dele, como foi complicada a infância dele. A infância é uma história de máfia, tá? Então tem muita máfia aqui, porque ele cresce, se eu não me engano, até em Nova York, né? Ele cresce em Nova York e, cara, é uma história tão linda e tão absurda que, assim, eu não sou fã de Mr. No, tá? Eu não tenho outras edições, eu só tenho essa edição aqui de Mr. No. E falando com leitores mais assíduos do personagem, falaram que essa é a melhor história. Então eu não tenho muito interesse em pegar as outras. Só essa aqui pra mim já basta. Mas, assim, são 292 páginas de uma história que você não vai conseguir parar de ler. É um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Talvez o melhor quadrinho do ano até agora. Porque é um quadrinho que me chamou muita atenção, tá certo? E bom, eu não posso falar sobre quadrinhos que marcaram a minha vida sem citar, obviamente, O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller e Klaus Janson. Cara, O Cavaleiro das Trevas, pra mim, é a melhor história do Batman. Ponto final. O Batman, ele é um herói muito multifacetado. Ele é um herói que você consegue fazer vários tipos de história e é um personagem muito bem escrito. Mas o que o Frank Miller faz nessa história aqui é absurdo. Principalmente quando você pega o momento que essas histórias foram lançadas e escritas e as coisas que ele introduziu aqui, que depois viraram referência para basicamente a grandíssima maioria dos quadrinistas da época e até os dias de hoje, né? O Pipoca Nanquim fez um vídeo recentemente, se eu não me engano saiu até essa semana, sobre isso. Não à toa, que é um quadrinho que eu gosto tanto, que é o wallpaper do vídeo. Eles fizeram um vídeo tão bom, o Pipoca Nanquim, que eu realmente não vou falar. Eu prefiro que vocês vão lá assistir o vídeo dele, porque eles falam sobre a história da criação do quadrinho, de toda a escrita, até o final. Eu amo o Cavaleiro das Trevas, é maravilhoso. Essa aqui é a edição absoluta, né? Eu nem sei se é absoluto ou definitivo o nome. E ela compila também o Cavaleiro das Trevas, a segunda parte, que aí é loucura, né? Aqui o que o Frank Miller pirou na batatinha. Eu não sou fã, tá? Dessa continuação que ele fez aqui, ó. Que coisa horrível. Mas enfim, tá aqui na edição, tem a primeira. Pra mim tá show de bola. É isso aí. E bom, eu levaria com certeza o Cavaleiro das Trevas. É uma leitura absurda e é obrigatória para qualquer coleção de quadrinhos. Falando sobre um quadrinho que eu li esse ano que chamou muito a minha atenção, a gente tem aqui Ellen de Windhorn, de Tom King, Bill Kizevely e Matheus Lopes, 2 brasileiros na arte desse quadrinho aqui. E, cara, pra quem não sabe, Ellen de Windhorn é um quadrinho que fez um barulho da porra. Ganhou Eisner esse quadrinho aqui. A Bilkis foi inclusive uma das ganhadoras do Eisner. E é um quadrinho basicamente feito para fãs de Conan, certo? É uma história como se o Conan tivesse uma neta, e essa neta fosse viver as aventuras do Conan em uma terra fantástica. E, cara, é absurdo o que o Tom King fez aqui. Ele realmente pensou, vamos pegar a obra de Robert Howard e fazer uma homenagem para ela com elementos fantásticos de uma arte maravilhosa da Bill Kizevely e cores maravilhosas do Matheus Lopes. E, cara, é fenomenal. Isso aqui é fenomenal. O tanto que eu gostei disso aqui não existe. Eu amei ler isso aqui. É realmente uma carta de amor ao Robert Howard, uma carta de amor ao Conan, sem contar que a própria narrativa desse quadrinho é maravilhosa. Então,
você tem a Ellen, que é de Windhorn, ou seja, ela vai morar com o avô e chegando lá ela vai viver essas aventuras nesse mundo fantástico com o avô, enquanto tenta descobrir sobre seu passado e suas origens. Então, assim, é maravilhoso. Pra quem não sabe, essa aqui é uma história que saiu em 2024, em 6 edições, compiladas todas nesse encadernadão aqui, lindo. Cara, olha o acabamento dessa edição da editora Suma HQ, né? Isso mesmo, Suma HQ. Olha isso, que coisa linda. Então, assim, maravilhoso. Vale muito a pena. Isso aqui tá sempre sendo republicado. Se encontra na Amazon. Comprem que, porra, eu com certeza levaria esse quadrinho comigo pra ilha. O próximo quadrinho que eu levaria pra ilha é A Queda de Murdoch, de Frank Miller e David Mazzucchelli. Esse quadrinho aqui saiu em 1986, das edições 227 a 233 de Demolidor. E sim, ele saiu em 1986, você não ouviu errado. Ele saiu junto com o Cavaleiro das Trevas, ou seja, o Frank Miller, enquanto ele escrevia o Cavaleiro das Trevas, ele estava escrevendo A Queda de Murdoch, que é uma das melhores histórias do Demolidor. Então, cara, assim, vamos lá. A Queda de Murdoch é um quadrinho que é uma porta de entrada pra muita gente pro Demolidor, e foi o meu caso também, tá? O Frank Miller, ele reinventou o Demolidor, ou melhor, como eu gosto de falar, ele inventou o personagem, porque o personagem era uma coisa antes dele e uma coisa completamente diferente depois. Aqui na Queda de Murdoch a gente tem basicamente a identidade do Demolidor revelada pela Karen Page, sim, a mesma Karen Page da série. Ela revela a identidade do Demolidor pra o Rei do Crime, de maneira indireta, e aí agora o Rei do Crime vai fazer da vida do Matt Murdock um inferno até ele ter a sua queda e a sua redenção, voltando a ser Demolidor e se reerguendo depois de tudo que o Rei do Crime apronta pra ele. O jeito que o Frank Miller conta a história é maravilhoso. Você vai ver muito do que tá aqui em Batman 1, que ele lançou bem depois. Inclusive é um dos quadrinhos também, um dos melhores que eu já li, mas não entra aqui. Eu acho que entraria se fosse um top 15. Mas você tem aqui basicamente o Batman 1 do Demolidor, em termos de narrativa, né? Não da história. O Frank Miller fez o Batman do Demolidor em outro gibi chamado Demolidor, o Homem Sem Medo. Inclusive saiu agora no Marvel de Bolso. Tem resenha lá no Instagram. Siga lá, gente, no Instagram. E, cara, o que ele faz aqui, os quadros que ele bola, tudo que ele faz é sensacional. Você tem metalinguagens o tempo inteiro. O Demolidor às vezes sofre algumas coisas que ele aparece assim, e tem muita alusão à própria Bíblia. Então, o Demolidor ser uma pessoa que é cristã, você ter painéis como esse aqui, que visivelmente ele está sendo crucificado, é absurdo. A metalinguagem que o Frank Miller faz aqui e a narrativa são de explodir cabeças. E, cara, eu gosto muito disso aqui. Demolidor, A Queda de Murdoch, com certeza entraria na minha mala pra ilha. Bom, chegamos no último quadrinho e, bom, não dava pra ser diferente. Obviamente, tem que falar aqui de Maus. Maus é um quadrinho escrito e desenhado por Art Spiegelman, lançado entre 1986 e 1991, tendo suas dois quadrinhos lançados, compilados nesse encadernado aqui, em formato de livro, pela editora Quadrinhos Nascia. E assim, Maus é sempre um quadrinho bem complicado de trazer aqui pro canal, porque, bom, acho que dá pra perceber do que ele se trata pela capa, não é? E isso é sempre censurado aqui no YouTube, então eu vou ser bem breve com isso, até porque Maus nem precisa de muita explicação, né? É um quadrinho que vai narrar os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial sob o olhar de um judeu na persona do pai do Art Spiegelman, ou seja, é basicamente uma entrevista do Art Spiegelman com o próprio pai, mostrando tanto as consequências disso no presente, quanto os acontecimentos que ele viveu no passado, e como ele e a mãe do próprio Art Spiegelman sobreviveram à Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração de Auschwitz. É um quadrinho bastante complexo, é um quadrinho bem pesado, não é uma leitura fácil, não é uma leitura que, assim, tem muita gente que lê todo ano Maus, né? Eu não consigo, eu particularmente não consigo, porque eu terminei esse quadrinho bem mal, assim, porque é uma história muito triste e é uma história que serve principalmente para lembrar da gente sobre os horrores cometidos na Segunda Guerra Mundial e como a gente não pode repetir isso nos dias de hoje. É um quadrinho que todo mundo que me pergunta, eu preciso de um quadrinho para começar a ler quadrinho, qual que você recomenda? Eu recomendo Maus, porque é uma leitura para todo mundo, não importa, pode ser sua avó, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, inclusive o meu próprio pai recebeu essa recomendação, leu e adorou. É um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos, principalmente porque ele foi feito de maneira completamente independente e é um dos quadrinhos mais premiados da história, inclusive ganhando um prêmio Pulitzer, que, para quem não sabe, é o prêmio maior do jornalismo. Então é um quadrinho que foi categorizado como
como jornalismo, sendo ele o único quadrinho a ganhar esse prêmio. Então eu acho que esses seriam os 10 quadrinhos que eu levaria para a ilha comigo, tá certo? Comente os seus 10 quadrinhos aí embaixo. Eu não sei como é que tá funcionando essa dinâmica, se eu tenho que indicar outras pessoas, mas nesse vídeo eu não vou indicar. Se eu tiver, vai estar na descrição, tá? E bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu vou tentar aparecer mais. Eu sei que eu falo isso, mas às vezes não acontece. Principalmente porque é o que eu falei. Eu preciso de boas ideias, eu preciso de um bom roteiro e de um bom motivo para gravar, e principalmente de tempo, coisa que eu não tenho tido ultimamente, mas eu vou tentar sempre aparecer aqui sempre que der, porque é um hobby que eu gosto bastante de estar gravando vídeos. Deixa o seu like se você gostou, deixa o seu comentário aí falando sobre o seu top 10, e é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, um forte abraço, valeu!